Olá, meu irmão e minha irmã. No programa Conexão com Irlan Mello desta semana, pode ver aí ó, que o meu cabelo está até diferente, sabe por quê? Eu estou recebendo o pastor Leandro Jarrell, pastor de jovens, pastor da Igreja Presbiteriana Pentecostal. Pastor Léo, obrigado aí pela presença. Obrigado, pastor. É uma honra estar aqui com o senhor. Olha só, eu quero que você nos acompanhe nas redes sociais, @irlan.melo, para que você possa nos seguir ali, para a gente bater papo, conversar. Eu tenho certeza que tanto você quanto os seus familiares vão poder bater um papo, não somente sobre questões do Evangelho, mas quem sabe alguma coisa relacionada à política também. A gente está ali para interagir. Pastor Léo, me conta um pouquinho como é que foi a sua conversão. Você nasceu num lar cristão, não nasceu? Como é que foi a sua chegada até o Evangelho? Eu não nasci num lar cristão, mas minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos. Então, assim, desde quando eu lembro, basicamente, da minha existência, sim, eu estava envolvido com a igreja. Lembro, assim, dos primeiros passos, da minha mãe ali levando eu e minha irmã no colo, de ônibus, porque ela teve um real encontro com Jesus. Mas, apesar de estar na igreja desde esses 7 anos de idade, eu batizei em 99, batizei com 11 anos, mas o meu encontro com Jesus mesmo foi somente em 2010, que foi quando eu vim para a IPP, né, que é a Igreja Presbiteriana Pentecostal. Então, desde a data que você se considera que você entregou sua vida para Jesus e batizou, você viveu no Evangelho, numa igreja, mas você considera que estando ali, você ainda não tinha tido um encontro real com o Senhor, é isso? Exatamente. Né? Eu batizei em 99, mas o encontro real com Jesus foi 11 anos mais tarde, em 2010, quando eu tinha 23 anos, ou seja, foram 11 anos dentro da igreja, e isso envolveu dar aula na escola dominical, Olha envolveu só. tocar na igreja. Assim, para mim, eu era uma pessoa convertida, mas com a adolescência, com a chegada da adolescência, e principalmente quando eu entrei na faculdade e tal, eu sempre falo que eu era assim, muito duas caras, sabe? Eu tinha ali um perfil dentro da igreja, o perfil de um cara até exemplar, que gostava de pregar, que estava envolvido na obra. Eu sempre fui muito envolvido na obra, sempre fiz teatro, tocava, estava sempre na igreja, mas quando eu estava longe da igreja, eu me adaptava muito bem ao lugar que eu estava, aquele famoso crente chuchu, né? Onde ele estava um camaleão, né? Ele se adequava. Eu era exatamente dessa forma. Então, eu estava com os amigos, eu agia como aqueles amigos, eu estava com pessoas do mundo, agia como as pessoas do mundo, e estava na igreja, agia como as pessoas da igreja, até que eu tive esse encontro. E nesse tempo, o Evangelho não te incomodava. Você conseguia se adaptar e levava as coisas numa boa, e aquilo não fazia com que você precisasse mudar. Você não sentia que precisava mudar. Não era confrontado assim. Eu tinha uma consciência do erro, né, do pecado, quando eu comecei a namorar e tal. Tinha uma certa consciência, mas eu era de uma igreja muito fria, muito tradicional. Amo a minha igreja, né? A igreja onde eu fui criado. Foi até por causa dos ensinamentos que hoje eu estou aqui. Eu acho que todo mundo tem um papel, como diz a palavra, uns plantam, outros cuidam, outros regam, outros colhem. Mas eu não tive um acompanhamento, assim, um confronto mesmo pela palavra, porque não tinha ali o papel de um líder, era o pastor da igreja que tinha todas as pessoas para cuidar, então acaba que a gente ficava um pouquinho solto. Então, eu não tinha não via aquela necessidade de mudança, eu acho que dava para adaptar, e Deus sempre, eu achava que Deus iria entender, que não iria me julgar, e por aí vai, e assim eu ia seguir na vida. E aí, conta pra gente esse encontro em 2009. Como é que aconteceu? Em 2009, hoje eu vejo que o Espírito Santo ele começou a me incomodar. Eu tive uns outros 2 namoros e muita coisa não tava. Por um lado, estava dando muito certo. Em 2009, eu estava praticamente nos últimos períodos da faculdade, estava bem encaminhado na carreira, bem encaminhado na profissão, mas sentindo ali um vazio. E como eu era de uma igreja que eu estava sentindo falta de algo mais, eu acho que esse algo mais era o poder do Espírito Santo mesmo, eu comecei a visitar várias e várias outras igrejas. Em novembro de 2010, eu tive um livramento de um acidente grave, até grave, né, de carro. Eu fui fazer um trabalho numa cidade do interior. Na volta, o motorista da van, ele cochilou, entrou debaixo de uma carreta, o motorista morreu.
E eu só saí ileso porque momentos antes desse acidente eu mudei de lugar. Porque o lugar que eu estava sentado, logo atrás do motorista, a lata ali contorceu, destruiu o carro todo. E aí, naquele momento, eu inclusive estava ouvindo uma música porque o Espírito Santo já estava me incomodando. Eu estava tendo a minha vida no mundo, mas estava ali, algo estava me chamando. E eu tive esse acidente, foi um marco. Né? Apesar de que 1 semana, 2 semanas depois eu já estava de volta às práticas do mundo, mas entrei em 2010. Aquilo foi um chacoalhão. Foi um chacoalhão, sim. Eu pensei, poxa, se eu tivesse morrido, eu acho que eu estava mais ou menos enrolado. Nossa. Mas mesmo assim não foi suficiente, para que você pudesse tomar uma decisão de falar, não, agora eu vou seguir o caminho correto, vou parar com esse negócio de camaleão, mesmo assim... Mesmo assim, não foi suficiente. É por isso que, às vezes, a gente... Não são as experiências, não é o livramento, não é uma profecia, assim, de uma pessoa que eu acho que tem um poder para converter o coração, né? Mas somente a palavra. Depois desse chacoalhão, continuei minha vida e entrei em 2010 naquele negócio, sabe? Sentindo um mal-estar, não estava mais me sentindo bem nos lugares que eu frequentava e com as pessoas que eu andava e tal. Resumindo a história, quando foi em julho de 2010, eu fui, em vez de fazer em vez de fazer a formatura, formei em jornalismo, em vez de participar daquele baile de formatura e tal, fiz uma viagem com alguns amigos. E ali eu vi como que o mundão realmente... Porque aqui em BH, a gente está falando de BH, a gente ainda é bem conservador. E quando eu vi a realidade ali, eu falei, gente, o negócio tá feio mesmo, né? E eu, cristão, crente ali, ainda frequentava a igreja. E eu comecei a ver que ali realmente não era o meu lugar e hoje eu vejo que era o Espírito Santo me incomodando. E isso foi no começo de julho de 2010. Quando foi no final de julho, mais precisamente no dia 3 de agosto, na verdade, fui comemorar meu aniversário em uma boate grande que tinha aqui no interior de Minas. E ali, depois... Vou fazer um parêntese. Você, um membro de uma igreja evangélica, é conhecedor da palavra e fez o aniversário e o seu aniversário foi numa boate. Por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque pode ter pessoas que estão nos assistindo aqui e que são pessoas que acham isso normal, né, dentro de uma igreja, você ter esse tipo de comportamento, né? Natural, né? Isso não tem problema. Nós tivemos, inclusive, um programa anterior com o pastor Toninho, que ele falou sobre essa questão de boate e tudo mais. Então, assim, só para fazer esse parênteses. Então, você estava ali comemorando. E aí, o que aconteceu? Era um crente na boate. Certo. Um crente bêbado, né, com os amigos e tal. E, de repente, pastor, eu meio que desacordei, eu caí no chão, e no que eu caí no chão, eu vi uma luz... Isso porque você tinha bebido? Eu já tinha bebido, né? Mas algum episódio anterior que você tinha pagado? Não, nunca tinha acontecido. Certo. Nunca tinha acontecido. Nesse dia, e era o comecinho tinha bebido, mas não estava nada suficiente para chegar nesse ponto, porque era no começo, assim, da noite. Entendi. Era, tipo, vamos supor, não, era por volta de 1, 2 horas da manhã. Antigamente ficava até o amanhecer, então estava no começo ainda da festa. E a gente geralmente chegava já muito tarde. E aí, nisso que eu caí assim, eu vi uma luz muito forte, uma luz que ofuscava assim os meus olhos. E eu lembro de, no meio dessa luz, eu contemplar uma veste branca. E não vi a face, mas ali eu tive uma visão de Jesus. E o Senhor falou ao meu coração, meu filho, eu tenho um plano para a sua vida. Eu não estou te chamando, eu estou te escolhendo. Olha o lugar que você chegou. Olha o nível que você chegou. Volte para a casa do meu pai, que eu não estou te chamando, eu estou te escolhendo. Nisso eu acordei ali, eu terminou essa visão. Retomou os sentidos. Retomei os sentidos, levantei e imediatamente, pastor, eu já senti assim, como se os meus olhos espirituais estivessem abertos, e eu vi que aquele ambiente era um ambiente imundo, impuro. E eu me senti extremamente impuro naquele lugar. Então, de repente, minha irmã, por exemplo, minha irmã estava comigo, alguns amigos, né, vários desses amigos hoje relatam, né, de vez em quando eu reencontro e que estiveram comigo nessa noite, são testemunhas disso.
E eu lembro que eu saí chamando o pessoal. Gente, vamos embora, não aguento ficar aqui, vamos embora. Todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Era o seu aniversário. Era meu aniversário, fomos embora. Isso foi no sábado, no domingo eu estava lá na IPP. Olha só. Eu já tinha frequentado a IPP há alguns dias, ido a alguns cultos, desde abril. Não tinha determinado qual igreja que eu iria ficar, porque eu tinha determinado, junto com minha mãe, de escolher uma nova igreja. E aí, no domingo à noite, estava sendo ministrada aquela música Deus Me Ama, que acho que é do Thales Roberto, que fala, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, Deus me ama, mesmo sem merecer. E ali, pela primeira vez na minha vida, eu senti o amor de Deus. Eu tinha feito 200 evangelismos e eu cansava de falar para as pessoas que Deus amava essas pessoas, mas eu ainda não tinha sido alcançado por esse amor. Então, quando eu tive, né, o nosso pastor William sempre fala que a conversão acontece em 2 momentos. O primeiro momento é quando a gente tem uma revelação de quem Deus é, e no segundo momento a gente tem a revelação de quem nós somos. Então, quando eu contemplei Jesus e quando eu olhei para mim, eu vi quão falho eu era, quão pecador eu era. Por mais que, assim, olhando pelos olhos humanos, eu estava formado na faculdade, eu estava empregado, estava com 23 anos, com minha vida já encaminhada, mas eu vi quão imundo, quão impuro, quão pecador, quão carente eu era da glória e do amor de Deus. E ali naquela noite, naquele culto, eu comecei a chorar. E do contexto de igreja que eu vim, era completamente intolerante, impensável uma pessoa ficar chorando na igreja, né? E aí eu lembro que quando eu abaixei a cabeça, assim, eu tive uma nova visão. Porque eu tinha feito uma oração naquela noite. Eu falei assim, Deus, onde que é a casa? Onde que é a sua casa? Porque eu tinha visitado várias igrejas, umas 7 igrejas. Visitado e eu buscando uma igreja e nada. E aí eu tive uma visão e Jesus falou comigo. No seu caso, aqui é a casa do meu Pai. Olha só. Então, Deus tem casas em vários lugares e depende da pessoa. Mas no meu caso, aquela igreja, que é a IPP, era a casa de Deus. Então, eu posso dizer que existem, você estava dizendo, aquele momento foi um momento que eu senti o amor de Deus. Então, tem cristãos que estão nas igrejas e que se dizem cristãos, mas precisam ser evangelizados? Precisam conhecer o amor de Deus de verdade, né? Porque a Bíblia fala lá em Romanos que nada nos separará do amor de Deus. Sim. Hoje a gente vê, e eu entendi o peso dessa palavra, porque hoje a gente vê, eu sempre falo com o pessoal na igreja, gente, já pensou se todo mundo que aceitou Jesus, todo mundo que batizou, todo mundo que foi no encontro tivesse na igreja, as igrejas estavam todas superlotadas. Por que as pessoas não permanecem? Será que o sacrifício de Jesus foi imperfeito? Será que o amor de Deus é assim, volátil, como as pessoas são? Mas o que eu creio é que, de fato, as pessoas que acabam desviando num nível que não conseguem voltar mais, porque, de fato, elas nunca conheceram o amor de Deus de verdade. Porque quando você conhece, você pode, como diz, se não me engano, Luther King, você pode estar correndo, você pode estar andando e você pode estar rastejando, mas você continua seguindo a Jesus. E isso me faz lembrar também Pedro, né? Quando Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, de lá, tive os meus momentos de fraqueza, tive os altos e os baixos, os momentos de dúvida, etc. Mas, como eu sempre falo, não deixaram de ser momentos, né? Momentos precisam ser momentos. A gente não pode fazer de um momento uma constante na nossa vida. Mas o que eu sempre lembrava não importa como eu estou, se eu estou cansado, se eu estou pulando, se eu estou exausto, se eu estou cheio de energia, eu vou continuar seguindo Jesus, porque eu conheci esse amor. E o Senhor nos atrai com cordas de amor. Verdade. Então, por isso que desde aquele dia, eu sempre fui, pastor Ilan, uma pessoa muito inconstante, sabe? Meu pai até falava, você é muito fogo de palha. Eu te coloco numa aula de baixo, de repente você está querendo fazer a aula de violão. Eu entrei para fazer sistema de informações na faculdade, depois de um período eu troquei para jornalismo. Então, eu cresci com esse negócio. Será que eu nunca vou conseguir pegar um negócio e levar até o final? E para a honra e glória do Senhor, desde 2010, eu estou ali firme com o Senhor. E no final dessa visão, nesse culto de domingo, o Senhor falou comigo que ali, naquela igreja, todas as coisas iriam acontecer na minha vida. Olha só. Então, isso foi 4 de agosto de 2010. E nesse mesmo dia, eu procurei
o Rafael Mazieiro, na época, eu falei, olha, estou aqui, me coloca para tudo que você precisar. Eu quero escrever texto, eu quero usar minha profissão, meu dom para a obra. E ele me chamou para o Ministério dos Jovens. E ali, depois de uma semana, eu já estava lá envolvido com a organização de um congresso, né, que aconteceu naquele ano. E, de fato, foi ali que tudo aconteceu na minha vida. 2 meses depois... 3 meses depois. Isso aconteceu dia 4 de agosto. Dia 4 de novembro, exatamente. Só para ter ideia, se eu sabe da história, eu estava começando a namorar com a filha do pastor. Depois de um tempo veio o seminário, o casamento e a história continua. Vamos continuar contando a história aí, mas eu quero que você possa nos seguir nas redes sociais. @irlan.melo. Quero te convidar a nos seguir nas redes sociais. E também você que é um empresário, você que está passando por alguma dificuldade na sua empresa, dificuldades tributárias, problemas de pagamento, eu quero te indicar o meu amigo Dr. Rafael Bittencourt, da RRB Consultoria. Com certeza, faça um contato com ele e ele vai te ajudar a sair desse problemão que você está enfrentando. Pastor Léo, o senhor falou aí sobre algo que é o amor irresistível do Senhor, né? Que quando Ele nos chama, não tem como você voltar atrás. Mas, por outro lado também, a vida não é um mar de rosas, né? Você não está o tempo todo feliz, você não está o tempo todo satisfeito. Sempre tem as dificuldades do dia a dia, que acontece com todas as pessoas, isso é normal. A questão é, muitos, durante essa dificuldade, eles abandonam a casa do Pai. Eles abandonam a igreja. Vamos fazer uma contextualização, por exemplo, com o caso de Noemi. De repente, lá em Belém, faltou pão. E o seu marido, né, o Elimeleque, ele resolveu sair de lá e foi procurar o pão num outro local. E ele escolheu onde? Ele escolheu Moabe, que era a terra dos amaldiçoados. Ou seja, ele saiu da casa do pão e foi para a casa dos amaldiçoados. Será que tem como dar certo abandonando a casa do Pai? Será que está difícil dentro da casa do Pai? No mundo vai resolver? Eu, pelo menos, ainda não conheci uma pessoa que se deu bem nessa história. O que você acha disso? Aconteceu já com você? Você conhece alguém? Eu sempre brinco assim com os jovens, que de vez em quando alguns me procuram, né? Pastor, tá difícil demais, eu tô pensando em chutar o balde. Eu falo assim, rapaz, se tá difícil com Jesus, imagina com o balde chutado. Não é óbvio que as coisas vão piorar, mas é o engano mesmo do inimigo, né? Sim. A gente vê, por exemplo, Adão quando pecou, ele correu de Deus. Sim, Deus está procurando, né, naquele mesmo lugar. Adão, onde estás? E o senhor até falou, né? Eu estava acompanhando o último programa, que antigamente as pessoas, quando tinham uma dor de cabeça, elas iam à igreja buscar a cura. Hoje elas têm uma dor de cabeça, não vão à igreja. Então, são nesses momentos de dificuldade que, em vez de correr de Deus, a gente tem que correr para Deus. Verdade. Né? Então, às vezes a gente procura uma pessoa como pastor, você está meio sumido, pastor, estou passando umas lutas, umas provas, umas dificuldades. Não era aí que as pessoas tinham que estar mais buscando ainda mais? É igual, por exemplo, você está com sintomas de dengue, né? Pegar uma doença que está aí bem em pauta, e aí o que você tem que fazer? Você vai para o médico. Agora, se a pessoa está doente e ela corre do médico, qual que é a expectativa disso dar certo? É zero, né? Nula, não tem condição. Certeza. Então, não importa o momento que você esteja passando, a dificuldade que as pessoas possam estar passando, por mais que a carne, por mais que o inimigo, que tudo nos fale para a gente correr de Deus, por causa da vergonha, da culpa, por causa do próprio desânimo, é para Deus mesmo que a gente tem que correr. E às vezes a gente não vai fazer uma oração super calorosa, super fervorosa. Às vezes é um silêncio. Às vezes eu já orei e falei assim, Deus, eu não consigo falar nada. Não consigo falar nada, mas estou aqui. E tive uma experiência marcante com esse tipo de oração, porque eu estava num momento de dificuldade e eu não consegui orar, né? E eu falei assim, Deus, eu não consigo orar, não estou afim de orar, não tem palavra para falar, mas eu estou aqui. E aí eu fiquei um silêncio, pastor. Depois de uns 5 minutos eu comecei a sentir uma presença de Deus e eu comecei a chorar e foi assim um dos momentos mais gostosos que eu passei assim pessoalmente com Deus, sem dizer nenhuma palavra. Então, às vezes a gente está nesses momentos, né? Nem sempre a gente está feliz, como o senhor disse, mas a gente tem que correr para Deus e nunca correr de Deus. Você falou uma coisa interessante, porque tem horas que você precisa de um ombro amigo, mas esse ombro amigo, às vezes, não precisa falar nada.
Você só precisa estar do seu lado, né? Naquele momento. Olha, eu estou aqui. E na hora que você fala assim, olha, Senhor, eu estou aqui. Aí Deus sabe, também eu estou aqui para estar do seu lado, para te fortalecer. Me conta, e conta aqui para os nossos telespectadores, como é que foi o seu chamado ministerial? Como é que se deu? Como que você imaginou que seria? Como foi? Como é que se deu? Logo depois que eu tive esse evento, né, lá na boate e tal, eu procurei um pastor, né? Eu ainda não estava na IPP. Aí eu procurei um pastor que era ainda a minha referência de pastor, o pastor Murilo, e contei para ele. Disse, olha, aconteceu isso, Jesus falou isso comigo. E ele me disse, olha, você está recebendo um chamado. Né? E nunca tinha passado, né? Não tem nenhum pastor na minha família e tal. E ele falou assim, olha, você está recebendo um chamado. Depois que eu decidi, né, levar minha carta e tal e fazer parte como membro oficial lá da IPP, contei para algumas pessoas e eu lembro que a primeira pessoa foi até o pastor Antônio e ele me disse, olha, você tem um chamado, você é um pastor. E eu lembro que ele até começou a me chamar de pastor. Nessa época, inclusive, eu trabalhei aqui um tempo na Rede Super, eu trabalhava aqui na Rede Super e as pessoas começaram a me chamar de pastor. Olha. E aí eu fui e conversei com o pastor William, que é o nosso pastor, e ele disse o seguinte, olha, o principal sinal de um chamado de uma pessoa é que as ovelhas, como diz a palavra, reconhecem a voz de um pastor. Então, não adianta nada a pessoa se autodenominar pastor se ela não tem ovelha. Se as ovelhas ignoram, não reconhecem a voz dela. Então, isso que está acontecendo são as ovelhas reconhecendo a sua voz como a voz de um pastor. E como eu já estava ali nessa época para começar a namorar com a Gabi e tal, começamos a namorar em novembro de 2010. Quando foi em junho de 2011, nós já estávamos namorando, nós entramos juntos no seminário, né? Eu queria mais de Deus, eu queria aprender mais do Senhor. Qual seminário? O Seminário Carisma, né? Que é o seminário aqui da Lagoinha. Então, eu e ela, nós fizemos o Carisma durante 2 anos, foi uma benção, aprendemos bastante, foi um momento de... Entramos namorados e formamos já casados, casamos relativamente rápido, com 1 ano e 9 meses, e até mesmo no seminário as pessoas começaram a reconhecer. Quando foi em 2013, tinha 2 anos que eu tinha tido esse encontro, apenas 2 anos, e aí o pastor William me chamou para conversar e falou que iria me consagrar e me orientou e tal. Alguns outros pastores do presbitério já haviam, entre aspas, dado um toque nele, conversado com ele sobre isso, então aconteceu assim de forma muito rápida, inesperada, e aprendi muito, tomei umas pancadas, porque a gente aprende na prática, né? E hoje não me vejo assim em outro lugar, a não ser lidando, cuidando das pessoas. E logo que você começou esse ministério pastoral, você sempre foi muito ligado aos jovens, né? Como é que é pastorear jovens? Como é que é o dia a dia com eles? Quais são os conselhos que você possa dar também para pastores de jovens que estão nos assistindo hoje aqui também? Um pouquinho antes de eu ser consagrado, eu fui consagrado no dia 15 ou dia 13 de dezembro de 2013. Ou seja, tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora no final do ano. Um pouquinho antes, eu sempre fui muito antenado assim, às coisas, sabe? E eu vi que estava um movimento de ter cultos e reuniões por volta das 10 da noite, 11 horas da noite. E eu fui e falei com o pastor, tem uma galera da faculdade que não pode estar no culto durante a semana, que sai da faculdade, está sem programação e etc. Pensei em fazer um culto chamado Insônia e ele achou legal a ideia, vamos fazer. E esse culto começou a crescer, começou a várias pessoas da região aderirem a esse culto. Quando eu fui consagrado, eu tinha 26 anos. E aí, quando eu fui consagrado, já em 2013, o pastor William, depois de um tempo, ele foi me conversou comigo, falou, você é um pastor, você é jovem, né? Você é casado com minha filha, que tem também um chamado. Então, você já está à frente desse culto Insônia e tal, então vamos reconhecer você como o pastor de jovens. Eu era um jovem pastoreando jovens. Eu acho que isso foi muito importante e muito bom, porque eu entendia os dilemas dos próprios jovens, afinal eu estava ao mesmo tempo lutando com eles e contra eles
e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas a lidar com esses problemas, né? Dizem que o melhor mestre é aquele que ensina aquele que aprende enquanto ensina, né? Então, eu estava literalmente aprendendo enquanto eu estava aconselhando as pessoas. Hoje já não sou tão jovem, né? Já passou um tempinho, né? Dizem que jovem até, sei lá, 20, não sei agora, 30 anos, então eu tenho 36 anos, já está começando a vir os cabelos brancos, já sou um senhor com duas filhas, duas filhas e tal. E aí eu vejo agora um novo desafio, né? Porque hoje você vai conversar com um jovem de 25, 24 anos, por mais que são 10, 12 anos de diferença, porque as coisas mudam tão rápido, que parece que tem um abismo entre nós. Eu brinco com o pessoal que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu aprendi a revelar foto, né? Então, assim, hoje eu vou conversar com um jovem de 25 anos, parece que tem um abismo. Eu falo uma gíria da minha época que ele não entende. E aí ele fala um negócio, eu vou mexer num TikTok, e aí eu preciso de ajuda deles. Então, assim, nem se fala quando a gente vai conversar com um adolescente. Parece que tem um mundo entre nós. Então, um dos primeiros desafios é a gente estar sempre contextualizado, sempre antenado, sempre ligado, sempre atualizando. O que se aprendeu hoje, amanhã, já não vale de muita coisa, não. Então, para a gente pastorear jovens, a gente tem que estar muito antenado, muito disposto a estar sempre se atualizando. E um outro desafio também é que o jovem ele tem a tendência, né, ainda mais no mundo muito frenético de mudanças e de muitas informações, o culto não tem como a gente fugir. O culto é louvor, palavra e oração. Não tem como a gente fugir disso. Mas o pastor de jovens ele precisa trazer louvor, palavra e oração cada dia com uma roupagem diferente. Porque se você faz 3 sábados seguintes, no quarto tem muita gente que já não vai, porque ficou paia. Porque perdeu a graça. Então, assim, um negócio que é um desafio que eu vejo é da gente estar sempre estudando, orando, buscando de Deus estratégias, orientações e sempre antenado ao que está acontecendo na rede social. Então, às vezes, por exemplo, eu fiz um culto falando sobre prosperidade. Quis ensinar sobre prosperidade para os jovens. Qual que era o assunto do momento? Era o tal do Tigrinho, que é um jogo de apostas que os jovens, infelizmente, estão metendo a cara nesse jogo. Então, eu peguei a foto do Tigrinho e fiz o chamado. Então, gerou ali uma curiosidade. Então, exemplo, está rolando o Big Brother. Crente não deveria assistir. Mas a gente sabe que, infelizmente, é um assunto que está aí nos portais de fofoca e etc., que atrai o jovem. Então, por que não a gente utilizar disso que está acontecendo uma trend, um viral que está aí no TikTok, no Instagram, que está aí no imaginário dos jovens. Então, vamos trazer uma pregação em cima disso. Da época do Enem. Então, é sempre estar atento ao que está acontecendo no mundo e transformar isso em palavras. E também algumas questões, inclusive polêmicas, porque o jovem sempre fica esperando o pastor de jovens se posicionar. A opinião ali, a orientação. Então, a gente tem que estar sempre atento. E, assim, surgiu um negócio, tem que estudar, tem que buscar nos livros, na teologia, para ver o que Deus pensa a respeito disso. Tem que estar muito ligado à cosmovisão cristã, porque vem as perguntas das mais difíceis de responder. E é por isso que a gente tem que estar embasado mesmo, para a gente estar sempre com uma resposta ali para o jovem. Você sente que essa geração de jovens ela está muito mais focada no sentir, né, naquilo que ela está sentindo e a partir daí se posicionar, ou você entende que essa geração consegue entender o conceito, por exemplo, de renúncia? Essa questão do sentir é algo que está muito forte, né, nas igrejas hoje, em todas as idades, mas principalmente os jovens. Vários jovens já chegaram em mim, pastor, tem muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. E eu falei, quem disse? Onde está na Bíblia que a gente precisa sentir a presença de Deus? É maravilhoso sentir a presença de Deus? A gente pode sentir? Pode. Deus se manifesta dessa forma? Sim. Mas e se ele não se manifestar? A gente serve a Deus pela fé ou pelo sentir? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu não ando sentindo Deus da forma com que muita gente, não estou julgando, né? Mas acaba que a fé vira um negócio muito subjetivo, né? Eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, e é isso. Fica muito focado nos sentidos, e a fé, que é aquela convicção daquilo que a gente não vê, acaba perdendo aí a essência.
Então, tem muitos jovens que estão muito focados nessa questão do sentir, e esquecem o conceito de fé, né? E para renunciar, tem que ter muita fé, né? Infelizmente, hoje, com esse excesso de informações, existe evangelho para todos os gostos, né? Para todo tipo de pessoa, principalmente para aqueles que querem se manter no pecado. E existem pessoas que não querem renunciar e, pior, querem nos convencer de que é a gente que está errado. Então, a gente tem que ter ali um jogo de cintura entre entender, compreender, abraçar, mas também, por outro lado, a gente não deixar de se posicionar e ensinar o que é o certo e o que é errado, né? Muitas vezes vem uns conselhos assim. Teve uma certa feita que um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu sou isso. Ele citou algo que eu não vou citar aqui. Eu sou isso. Isso é pecado? Dependendo da sua resposta, eu saio da igreja e não volto nunca mais. Eu peguei a Bíblia e falei assim: é pecado. E ele saiu da igreja e nunca mais voltou. Certo. Então, assim, porque às vezes as pessoas elas querem vir para a igreja do jeito que elas estão e a igreja recebe elas do jeito que elas estão. Mas só que elas não podem continuar do jeito que elas estão. Elas precisam ser transformadas pela palavra, né? Jesus disse para os seus discípulos: ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, ou que vos tenho falado. Ou seja, a palavra vai libertando. Na medida que eu permito que a palavra entre no meu ser, transforme a minha vida, ela vai me libertando das práticas que são práticas do mundo, né? Então, se a pessoa não está disposta a renunciar, a negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz para poder seguir o evangelho, seguir a Jesus, não tem como a sua vida ser transformada. E às vezes é por isso. Eu não consigo sentir por quê? Porque eu também não estou disposto a abrir mão, né, daquilo que me dá prazer. Uma das coisas, pastor, você falou aí de estar sempre atualizado. Eu me lembro que uma época você e a sua esposa, a Gabi, foram para a Colômbia para passar por um intensivo, um seminário. Conta para a gente um pouquinho. Isso é ligado lá à MCI, né, que é a Missão Carismática Internacional. Conta um pouquinho dessa experiência, porque foi uma experiência transcultural, né, para outra realidade. Conta para a gente. Nós ficamos 25 dias na MCI fazendo um treinamento da visão G12, né? A nossa igreja faz parte dessa visão G12, uma visão que algumas pessoas criticam porque não conhecem, e eu estive lá no lugar onde a coisa acontece, né? Estivemos lá por 25 dias e foi assim, uma experiência que mudou as nossas vidas. Mudou as nossas vidas porque a gente conseguiu perceber que uma igreja do tamanho que a MCI com milhares e milhares de membros, com igrejas apoiadas no mundo inteiro, é uma igreja que faz as coisas muito simples, né? Como eu disse no começo, é palavra e oração. E como eles são de oração? Se eu puder pegar algo que de fato me chamou muita atenção, foram duas coisas. O tanto que eles oram, porque eu lembro que a gente ia dormir tarde, cansado, e às vezes 4 horas da manhã a van buscava a gente no hotel para a gente ir para a igreja orar. E orávamos para, por exemplo, fazer o evangelismo, porque o segundo pilar, né, a segunda marca que esse treinamento me trouxe foi a questão do amor, da compaixão pelas almas. Infelizmente, muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós somos uma bênção dentro da igreja, mas deixamos de fazer a missão essencial do cristão, que é de fazer discípulos, que é de alcançar o perdido, que é de evangelizar as nações da terra. E ali eu pude ver como que jovens, adolescentes, até mesmo crianças pregam o evangelho, têm uma disposição para fazer a obra de Deus. Como eu disse, muitas vezes 4 horas da manhã estavam na igreja orando, para 8 horas saírem nos parques da cidade, nos locais da cidade para evangelizar. E é interessante, uma outra coisa que me marcou é que a cada pessoa que eles abordavam na rua, eles perguntavam assim: qual que é a sua necessidade? Olha. E aí a pessoa falava: olha, eu tenho um filho que está doente, ou então eu tenho uma causa na justiça, procurando um emprego. E aí eles anotam isso, e eles oram em prol disso. Oram, e Deus assim respalda a oração deles de uma forma tão grande, que quando eles retomam a ligação, que eles pegam o telefone, quando eles retomam a ligação, aquela pessoa que estava precisando de um emprego já estava com o emprego. Olha só. E aí é o que a gente via na igreja primitiva, né? A palavra, Jesus, ele mesmo disse que os milagres acompanhariam
aqueles que pregavam, né? Acompanhariam, os sinais e maravilhas iriam acompanhar aqueles que iam crendo. Então, hoje a gente não vê tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, porque a gente muitas vezes está muito acomodado ali dentro da igreja, assistindo o culto de domingo, e a gente não está muitas vezes na rua, onde está ali os pecadores, onde o pau quebra, onde as coisas acontecem, e é onde ali a gente impõe as nossas mãos e ora, onde Deus respalda a nossa oração pelo propósito de alcançar aquela vida. E lá na Colômbia, algo que me marcou muito foi ver como que Deus responde a oração dessas pessoas. Orações simples, nada mirabolante, e como que as pessoas iam sendo agregadas à igreja por experimentarem do milagre. Porque a gente sabe que ninguém converte por causa de milagre, né? O que faz a pessoa converter é a palavra. Mas o milagre, ele traz um respaldo, né? Ele traz uma confirmação à pregação. Certa vez eu vi uma pregação de um pastor da MCI, né, um colombiano, e ele falando, ele ensinando uma forma de evangelismo. E dentro dessa simplicidade que você está dizendo, ele disse assim, que ele chegava para a pessoa e perguntava: o que você usa para lavar o seu cabelo? Ele falou assim: uso um shampoo. Qual é o shampoo que você usa? E aí ele dava o nome do shampoo. Ah, muito bom, esse shampoo é excelente, resolve o problema? Ok. E para lavar seu coração? Que tipo de produto que você usa? Aí a pessoa pensava, não tinha resposta, né? E aí ela apresentava Jesus para essa pessoa. Então era uma forma de chamar a atenção e uma forma criativa de fazer a pessoa pensar e, ao mesmo tempo, de entrar num tema que é o tema do evangelismo, né? que eles estão fazendo ali. Você falou sobre essas experiências que você teve antes de ter esse encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor. Essas foram as suas maiores experiências com Deus, ou você tem alguma outra experiência que te marcou, que você poderia compartilhar conosco hoje aqui? De fato, a minha maior experiência foi essa visão que eu tive, que mudou a minha vida literalmente por toda a eternidade, né? Mas ao longo da nossa vida a gente tem pequenas experiências que vão agregando e aumentando a nossa fé. E recentemente, né, tive também uma nova experiência, que quando eu e minha esposa a gente decidiu, se prontificou a ter o segundo filho, nós tentamos por mais de um ano e ela não engravidava, porque ela tem ovário policístico, mas o primeiro filho foi tranquilo, fizemos ali um primeiro rastreamento do óvulo, né, como diz aí na medicina, e conseguimos engravidar e tal. Dessa segunda vez, nós fizemos vários rastreamentos, fui na clínica de fertilização, né? Não chegamos a fazer fertilização, mas seria um passo próximo. Fizemos vários e vários rastreios, o óvulo dela não maturava. Quando maturava, a fecundação não acontecia. E quando deu 1 ano e meio, assim, eu comecei a ficar triste. Comecei a ficar assim, preocupado. Ansioso também. Ansioso, acho que a palavra maior seria essa. Comecei a ficar ansioso. Porque, assim, quem é muito metódico, é muito do planejamento e ansioso como eu sou, a gente coloca os prazos, né? Então, eu já tinha planejado, ó, em 2023 eu quero começar tudo organizado. Quando ela falou assim, vamos engravidar? Vamos. Isso foi final de 2020. O quarto do bebê eu já tinha arrumado. Olha só. E o quartinho ficou lá quase 2 anos. Já pegando poeira e tal, eu olhava aquele quarto. E o que acontece? Quando foi em fevereiro do ano passado, eu bem ansioso, porque eu já queria estar com o neném no meu colo. E Deus, a gente estava no acampamento de carnaval, e Deus, ele falou ao meu coração que eu ficasse tranquilo, que eu descansasse, que eu iria ter um filho. Né? Que Deus prometeu para mim, quando eu casei, que eu seria pai de filhos, né? No plural. E eu me pegava nessa palavra, filhos, Deus, não é filha, não é um filho só. E aí, 2023, quando foi no mês de junho mais ou menos, eu comentei, acho que o senhor estava nesse dia, né? O senhor estava, inclusive, a gente estava jantando ali com o pastor William, com outro pastor, o pastor Robson, e ele falou assim, você não vai ter um segundo filho, não? Eu falei, querer eu quero, né? Mas não está dando. Ele foi e orou por mim, e diz ele que na quinta, isso foi numa terça-feira, e diz ele que na quinta-feira ele passou na porta da minha casa, impôs as mãos e orou. E assim, todo mundo adulto, né, para ouvir isso, foi justamente nesse dia, nessa quinta-feira.
E pelo que ele disse, nesse horário. Olha só. Que a Gabi engravidou. Olha só. E engravidou, e graças a Deus deu tudo certo. E hoje, no dia desse programa, a Helena está aí com 1 mês. Né? Olha só. E foi uma segunda marcante experiência, porque a gente é da fé, então a gente acha que vai acontecer conforme a gente fala, no dia que a gente fala, do jeito que a gente fala. Mas não é do jeito que a gente fala, que a gente espera. A vontade de Deus deve sempre ser soberana, acima da nossa vontade, né? E a gente precisa aceitar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E hoje estamos aí, só alegria. O que você disse, né? O homem, e a palavra diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como você conseguiu, e qual seria um conselho que você poderia dar para as pessoas lidarem com ansiedade? É na base só do remédio? Como é que dá para fazer? É claro, né, que existe a questão clínica, né, da depressão, da ansiedade e por aí vai. Eu acho que tudo vem muito do autoconhecimento. Quando eu percebi que, de fato, eu era uma pessoa ansiosa e tal, comecei a estudar alguns métodos práticos mesmo, que pudessem me auxiliar nisso. Uma coisa que eu fiz, pastor, que mudou assim muito, foi a questão de ter uma agendinha de papel. Então, eu tenho uma agenda de papel, que eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Um dia antes eu repasso, porque antigamente eu ia deitar e ficava assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho que ligar para não sei quem, amanhã eu tenho que fazer isso. E aí eu ia virando à noite pensando nisso. Hoje, quando está no papel, Você descansa. Eu descanso. Então, assim, é claro que muita gente fala assim, mas a Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso, etc. É claro que a Bíblia fala. É claro que a gente tem que entregar as nossas ansiedades e tal, mas é algo que pelo menos no meu caso foi uma constatação clínica, né? Eu fiz um tratamento com medicamento, também essa mudança prática de hábitos, né? De ter uma noite de sono, tentar ter uma noite de sono melhor, de ter uma atividade física, né? Essas atitudes práticas e também a questão da fé. Né? Porque se não for o Espírito Santo, eu sempre falo com os jovens que, como pastor, eu sou um cara normal. E não é todo dia que eu estou afim de ir na igreja. Sim. E tem dia que eu tenho que pregar que eu não estou afim de ir na igreja. Né? Eu gosto de jogar bem aberto, assim, porque as pessoas costumam colocar o pastor, o líder, num pedestal que a gente não está. Verdade. E entre pensar e fazer, eu mesmo sem a vontade, eu me esforçava e eu creio que isso vem do Espírito Santo. A palavra fala que ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Eu ia e quando eu entro na igreja, as coisas mudam. Né? Vem aquela comunhão, aquela coisa gostosa. Sim. Então, eu acho que além da questão médica, além dessas estratégias de organização de tempo e etc., eu acho que a comunhão com os irmãos, a igreja, né? O organismo vivo ali, a gente está no culto, a gente está exposto à palavra, isso é fundamental. Então, claro, dependendo do caso, tem que ter tratamento, a gente não é avesso à medicina. Existem algumas atitudes que a gente precisa mudar na prática. Não adianta nada se querer andar menos ansioso se você dorme 2 horas por dia, se você não tem organização do seu tempo, né? Então tem que ter isso. E também, claro, o mais importante para mim é servir a Deus, é estar na presença de Deus e na comunhão. Porque tem gente que diz que serve em casa, né? Mas a comunhão com os irmãos cura a gente. É importante, né, ter esse contato. É claro que as pessoas não são iguais, não têm personalidades iguais, por exemplo. Para você é importante ter o planejamento, anotar as coisas. Para outras pessoas, o planejamento é o que ela vai fazer naquele momento e aquilo ali não muda a vida dela. Para umas pessoas, para você conseguir dormir, você tem que preparar um ambiente, ou seja, você tem que ser daquela forma, da outra forma.
forma. Para outras pessoas, ela deita na calçada e dorme imediatamente. Então, assim, as pessoas são diferentes. Agora, a gente precisa se conhecer. Porque a ansiedade não é privilégio, né? De um ou outro, né? Não é que vai atingir um ou outro. De maneira geral, todos nós, em algum momento, somos ansiosos por alguma coisa. Queremos que aquilo aconteça no nosso tempo. E, às vezes, e muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E, por conta disso, às vezes, a gente quer acelerar o processo e não é a hora certa. Ou então a gente desiste de confiar em Deus e vai fazer do nosso jeito. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta para tomar as decisões. E não existe saúde espiritual se também você não tem uma saúde física. Então, você precisa cuidar da sua saúde física também. Então, nós não somos contra, com certeza, né, o tratamento médico, só que nós precisamos confiar também no médico dos médicos. Né? Verdade, isso? Que é aquele que capacita os médicos, né? Exatamente. Justamente. Pensando hoje, visto tudo o que você já passou, uma perspectiva para frente agora, no Ministério Pastoral, qual é o seu maior sonho hoje? O meu maior sonho é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E Deus quer que eu cuide de pessoas, sabe? Já tentei fazer algumas coisas e tal, e que nunca dava certo. Por mais Deus está fechando as portas. Fechando as portas, justamente. Então, assim, hoje o meu maior sonho, não tem como eu fugir. É igual Jonas, né? Jonas fugiu, mas quando você tem um chamado, você é escolhido, ainda mais o chamado que eu tive da parte de Deus, ai de mim se eu tentar correr dele, né? Então, o meu maior sonho hoje é cumprir aquilo que Deus me chamou, que é cuidar das pessoas, é ver uma juventude temente ao Senhor, é ver jovens que são menos moldados por ideologias, etc., mais convictos daquilo que elas creem, menos dependentes do Estado, menos dependentes da educação formal, no sentido dessa doutrinação que a gente vê, jovens que pensam, jovens cristãos que são influência na sociedade. Então, meu sonho é ser usado por Deus para levantar uma geração de jovens que influenciam. Porque hoje a gente precisa de pessoas que influenciam positivamente, que influenciam o nosso povo, trazendo para o nosso país, para a nossa nação, os valores do reino de Deus. Então, meu sonho é ser usado por Deus para levantar uma geração de jovens que influenciem a nossa nação. Você falou algo aí da questão da influência que eu vejo que é muito importante. Eu gostaria que você comentasse o seguinte. Você recebe... nós temos jovens na igreja, você é o pastor de jovens, você recebe jovens que muitas vezes estão sendo doutrinados nas escolas e a doutrinação é contrária ao evangelho e você precisa, e às vezes você se sente confrontado por isso, por aquilo que tem sido feito na cabeça dos jovens. Você sente isso, não? Muitas vezes. E qual seria o papel da igreja? De forma inconsciente, muitos jovens, às vezes uma palavra que você dá, às vezes um conselho, e aí o jovem fala assim, mas e isso? Não é por aí e tal. Não é que a pessoa ela vai se considerar, né, marxista, super doutrinado, sim. É de forma muito sutil. Entendi. Muito sutil, são pequenos pensamentozinhos que a gente que tem um discernimento do Espírito Santo, que a gente conhece a palavra, eu acendo um sinal de alerta, tipo assim, aquela pessoa ali, eu preciso de dar uma atenção para ela. Então, pastor, eu acho que a gente precisa de um trabalho bem de base. Não adianta nada eu querer trabalhar com um jovem que está na faculdade, se eu não trabalhei com ele lá na infância, se eu não trabalhei com ele na adolescência, porque não tem nada melhor do que você ali trabalhar na vida de um adolescente de 11, 12, 13 anos, e quando ele se depara com essas coisas na escola, na faculdade, ela já tem ali o respaldo, e já tem a retaguarda, já tem a base para saber discernir o que é o certo e o que é errado. Eu fiz uma faculdade de jornalismo, uma faculdade completamente doutrinária, né? E numa época que não se falava muito disso. Então hoje eu olho e falo assim, poxa, isso que me ensinaram, esse livro que me deram, esse ponto de vista, não me deram outro. E na época, eu confesso que na época eu fui bem tendi bem
para essas questões. Porque era o que era ensinado, né? Era o que era ensinado. Hoje, pelo menos, a gente tem a rede social. Isso. Porque a rede social atrapalha, mas tem ajudado muito, porque hoje a gente vê o outro lado. Na minha época, creio que na época do senhor, o que passava na televisão, o que ensinava na escola era verdade. Você não tinha um contraponto, você não tinha rede social para mostrar o outro lado. Sim. E hoje os jovens têm, a igreja precisa, por mais que muitas vezes somos criticados, por mais que muitas vezes tem jovem que não vai com sua cara porque você está falando aquilo que não quer ouvir, mas a gente não pode deixar de falar a verdade. E eu acho que é um trabalho assim, muito de preparação. E também, pastor, o jovem ele precisa confiar no pastor dele. Você precisa ser um cara acessível, você precisa ser um cara da galera. Porque se eu for um pastorzão, né, ali inacessível, que não dá ideia, que não compreende, que só critica e etc., ele não vai chegar em mim e falar de algo que está acontecendo na escola. Então, é até uma estratégia. A gente tem que ser da galera, tem que ter o cheiro da ovelha para a ovelha ter a confiança e de ali a gente entender, acender o sinal de alerta e procurar com jeitinho. E também a gente, tendo essa amizade com a ovelha, ela não vai tem a tendência de te entender mais quando você fala certas coisas com ela. E no mais, eu acho que hoje, principalmente a fase da adolescência, hoje eu tenho jovens de 24, 25 anos que com 17, 16 anos estavam bem tendentes a essas ideologias, mas que conseguiram, né, com o apoio da igreja, falando a verdade, A Bíblia fala que a palavra, se não me engano, fala isso, né? Que a palavra esmiuça a penha. Ou seja, você vai falando, aquele coração, aquela rocha, aquele sofisma, um dia ele vai quebrar. É importante, então, pelo que você está falando, né, dos jovens poderem se abrir em relação aos pastores, em relação a essa questão de doutrinação política mesmo, porque há uma certa ideia tendenciosa somente de um lado, né? Normalmente do lado esquerdo, para que os jovens caminhem por esse lado, né? Eu estava vendo uma reportagem outro dia de que tinha uma sala de aula com mais de 50 alunos e, de repente, entrou uma turma dizendo que não ia ter aula, e 3, 4, 5 impediram os 50 de ter aula. Quer dizer, será que é isso que a gente espera para o nosso país? É importante falar um pouco sobre política também para os jovens na igreja? Com certeza. É porque nós somos seres políticos, né? E é justamente pela falta, justamente porque a igreja deixou de lado a política, que hoje a gente vê. Eu creio que um grande exemplo que eu tenho é Abraham Kuyper, um holandês que foi um político e um pastor. Um político e um teólogo super renomado e que transformou através da teologia e através da política a Holanda na época dele. Então, assim, a igreja precisa falar, precisa se envolver, porque, gente, é tão óbvio a gente querer a gente tentar influenciar a política para o bem, para os valores do reino de Deus, porque senão, se a gente abrir mão disso, a gente vai ser governado por ímpio. E a Bíblia fala tão claramente, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fala que quando o governante é mau, o povo perece. E a gente quer mesmo deixar isso nas mãos. É a política que determina se a gente vai comer, se a gente não vai comer. É a política que vai determinar se a gente vai poder educar os nossos filhos, se a gente vai poder ter até mesmo acesso aos nossos filhos, e entre outras coisas mais. E a gente vai deixar isso nas mãos das trevas, dos ímpios. Eu creio que ninguém quer. E a gente tem que posicionar mesmo, tem que levantar líderes, não só na política, mas em todas as esferas e influenciar. Afinal, nós somos chamados para ser luz. E a luz não foi feita para ficar ali debaixo de uma cama, mas para ser colocada no velador, no lugar mais alto, porque a luz precisa ser vista. Então, parece um pouco contraditório, mas Jesus está falando do destaque que a gente precisa ter. A gente precisa assumir posições de destaque, de influência na sociedade. E a igreja tem essa mensagem, né? O evangelho tem essa mensagem e a igreja ela faz um papel que o Estado não consegue fazer e ela pode levar pessoas para posições de destaque para influenciar a sociedade. Isso é realmente muito importante. O tempo passa muito rápido, nós já estamos encerrando, mas eu gostaria
Pastor Léo, te agradecer mais uma vez a presença, dizer que o seu trabalho é um trabalho que tem feito a diferença na nossa sociedade, na cidade de Belo Horizonte. A igreja é uma igreja relevante aonde ela está, porque eu creio nisso, né? Numa igreja que faça a diferença onde ela está. Se a igreja não estiver mais ali, o que vai acontecer? As pessoas precisam sentir essa diferença, né? Eu vi o trabalho maravilhoso que vocês fizeram há pouco tempo na Praça da Amizade, lá na região do Betânia, e eu tenho certeza que isso vai prosseguir ainda. Amém. Porque o evangelho precisa avançar. Quando a Bíblia diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão, porta não é ataque, porta é defesa. Quer dizer que o evangelho está avançando. Atacando. Então, nós devemos continuar avançando. Então, quero te agradecer e te pedir também para você deixar uma mensagem aí para as suas ovelhas, para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam também ouvir um pouquinho daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Quero agradecer a oportunidade e a mensagem é para as nossas ovelhas, para a gente caminhar juntos, unânimes, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida e através da nossa vida. É um pouquinho de cuidado a mais que a gente coloca na obra de Deus, a gente vê como que as coisas acontecem. Então, assim, jovens, vamos nos levantar, não importa de qual igreja que você é, busque de Deus uma estratégia de algo para você fazer, para você influenciar a sua escola, a sua cidade, o seu bairro. A gente tem que sair da posição, assim, da zona de conforto, a gente tem que sair da posição de defesa, como o senhor disse, e partir para o ataque. As portas do inferno não vão aguentar o avanço da igreja. É isso, né? Aí. Eu sempre falo em português claro que a igreja tem que meter o pé. A igreja tem que avançar, a igreja tem que crescer. E a Bíblia fala que o Senhor chamou os jovens, porque os jovens são fortes. Então, vamos parar com esse negócio, desse movimento de hoje em dia, de muito negócio de ficar muito em casa, de ficar ali na solidão, de ficar maratonando 16 séries da Netflix no final de semana. Bora trabalhar, bora levantar a cabeça, bora influenciar, que Deus tem muita coisa para fazer através de nós. E todas as outras coisas são acrescentadas. O jovem fica preocupado, mas eu vou envolver com tanta coisa, mas e meu sonho, minha faculdade, minha viagem para o exterior? Gente, isso é fichinha para Deus. Deus, ele tem a vida eterna inteira para nos abençoar, mas começa aqui essas bênçãos. E eu sou prova disso. Tantos milagres que eu vivo na minha vida, em todas as áreas e aspectos. Uma vez eu ouvi no seminário que um pastor falou o seguinte, tem coisas que só um milionário ou um missionário vivem. Olha só. Então, de fato, tem coisas que é só milionário ou missionário. Como eu não sou milionário, eu sou missionário. E tenho vivido coisas grandes e eu creio que você pode viver também. Amém. Obrigado. Quero dizer para você aí, ó, que nós estamos chegando no final do nosso Conexão com Irlan Melo. Na próxima semana a gente está de volta, mas eu quero te dizer algo. Ó, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões e essas decisões estão no centro da vontade de Deus, que é a sua palavra. Então, medite na palavra de Deus, que Ele vai te dar a orientação correta. Deus te abençoe. Até a próxima semana.